Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da 33ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no segundo livro dos Macabeus, capítulo 6, versículos 18 até o 31, que nos diz assim: Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca. Mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Assim deveriam proceder os que têm a coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes, cujo uso lhes era permitido, e que ele mesmo tivesse preparado. Apenas fingisse comer carnes provenientes do sacrifício, conforme o rei ordenara. Agindo assim, evitaria a morte, aproveitando esta oportunidade que lhe davam em consideração à velha velhice. Mas ele tomou uma nobre resolução digna da sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos com honra e da vida sem mancha que levara desde a infância. Uma resolução digna, sobretudo, da santa legislação instituída pelo próprio Deus. E respondeu coerentemente, dizendo que o mandassem logo para a mansão dos mortos. E acrescentou: usar desse fingimento seria indigno da nossa idade. Muitos jovens ficariam convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim, por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto da vida. De minha parte, eu atrairia sobre minha velhice a vergonha e a desonra. E ainda que escapasse, por um momento, ao castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo, nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar digno de minha velhice. E deixarei aos jovens o nobre exemplo de como se deve morrer, com entusiasmo e generosidade, pelas veneráveis e santas leis. Ditas estas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziam transformaram em brutalidade a benevolência manifestada pouco antes e consideravam loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, disse ainda entre gemidos: O Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites. Mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que lhe tenho. Assim Eleazar partiu desta vida com sua morte. Deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Amados irmãos e irmãs, eu acho que aqui nós estamos diante de um dos textos mais bonitos que a liturgia vai nos apresentar nesta semana. Você que já assistiu o vídeo da segunda, já sabe o contexto que está por trás, mas para quem não, deixa eu rapidamente atualizar. Nós estamos aí não tão longe da época em que Jesus veio ao mundo. Nós estamos pouco tempo depois da morte, do chamado Alexandre o Grande. E quando ele faleceu, ele que chegou a dominar a região da Palestina, o reino se dividiu e a Palestina ficou liderada pelos Seleucidas. E nós estamos exatamente diante da dominação do rei chamado Antíoco IV Epífanes. Ele tentou obrigar boa parte da população, seja ela pagã ou judia, a seguir a religião grega, não apenas a religião, como também seus costumes, sua cultura. Então, por exemplo, nada de circuncisão, que era uma prática judaica, nada de restrições alimentícias, como a carne de porco, que também era uma questão judaica. E ao tentar impor, nós temos aí dois grupos de pessoas. Por um lado, aqueles que não queriam de modo algum ficar contra o império por N motivos, o reinado, no caso dele. N motivos. Por exemplo, ter medo de, ter que pagar mais imposto, de ter que ser condenado, de ter que morrer por causa disso. E por outro lado, nós temos aqueles que querem ser fiéis à vontade de Deus acima de tudo. E esse homem Eleazar, que era um doutor da lei, ele buscou ser fiel. E é muito bonito porque ele percebe que ele poderia até dar um jeito de apenas salvar a sua própria vida, enganando os outros.
Mas ele ia fazendo uma das piores coisas que a gente pode fazer, ter um grande contra-testemunho. Ele serviria de mais exemplo para os outros. Então ele pensou, eu poderia salvar a minha vida, poderia. Mas ao buscar salvar a minha vida, eu vou desgraçar a vida de tantas pessoas que me olham como exemplo. As próximas gerações que muitas e muitas vezes vão me imitar, vão querer fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, é melhor perder a minha vida e salvar a vida de tantos outros. Eu sei que você sabe que isso parece muito com a dinâmica de Cristo, né? E a gente já vai começar a trazer essa visão para nós sempre que possível for. Não tenhamos medo de perder a nossa vida, se for para salvar a vida de muitos. Mas, a título de curiosidade, uma vez que eu sei que muita gente chega aqui no canal exatamente para isso, você pode estar se perguntando, José Lucas, por que o problema com a carne de porco? Qual o problema? Ora, tem duas explicações bem interessantes. Primeiro, lá antigamente, vamos lembrar lá da época do Egito, que o povo era escravizado e naquela região todinha, eles começavam a observar a vida do povo estrangeiro. E aquilo que eles faziam, eles queriam fazer o contrário. A carne de porco era muito comida por várias pessoas daquele tempo. Então, já automaticamente daqui, já descartava, porque a gente queria ser diferente deles, né? A ideia da identidade judaica. Segunda coisa, que muitos estudiosos também vão falar sobre isso, é porque o porco, ele não olha para cima. Se você observar bem, o porco ele sempre olha para baixo. E o alto é onde Deus mora, né? Sempre foi essa visão, né, da teocêntrica, né, de Deus como centro, mas que está no céu sempre, era a visão judaica. Então, como o porco não olha para cima, automaticamente ele seria também um animal impuro. Então, juntando essas duas visões, nunca se podia comer a carne de porco. Aí você pode dizer, e nós católicos, já que a gente tem a Bíblia como um dos fundamentos da nossa fé, a gente olha para esse texto, a gente sabe que ele é fruto de uma cultura da época, que é fruto de algumas visões específicas. Em momento algum nós vamos observar, por exemplo, Paulo e o próprio Cristo concordando com tal prática. Então a gente olha a Bíblia como um todo. Não é apenas o Antigo Testamento, mas a gente também entende que o Novo Testamento atualiza o Antigo. E nesse momento de atualização, ele vai tirar esses excessos, poderia dizer assim, quando a gente olhar a Bíblia, né, com a vinda de Cristo, algumas coisas agora tornam-se excessos porque com a vinda de Cristo algumas coisas param de fazer sentido. Né? Então é mais ou menos esse o contexto. E eu acho que Eleazar acaba nos ensinando, né, que fingir também é negar. E que muitas vezes a gente pode passar por uma dor exterior, mas o que mais importa é a alegria interior. Eleazar entendia que o que importa, mesmo que ele sofresse muita coisa por fora, mas era dentro, ele entender que estava fazendo a vontade de Deus. E isso gerava em seu coração profunda e grande alegria. Que possamos aprender com ele e fazermos também a mesma coisa. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também desta terça-feira. Até mais.